falou. Você precisa acreditar. Quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar, e a usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso e está quebrado, que por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. O oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém com coração de ar. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, que quem nasceu para governar, que a usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso e está quebrado, que por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. O oleiro está aqui para o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém com coração de ar. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você não é folha, você é alguém no coração de ar. Você não é folha, você é alguém no coração de ar. No coração de ar. Aleluia. Nós somos alguém, nós somos vasos, meus irmãos, na mão do oleiro. Aleluia. Aleluia. Obrigado, querida irmã Maria, irmão João. Daqui a pouco vocês voltam. Vamos entrar aqui na nossa fala central aqui agora. A responsabilidade hoje está com o nosso querido irmão Wellington. Por gentileza, irmão Wellington. Aleluia. Shalom, chamados irmãos. Sim, irmão Wellington. A tranquilidade de Alto a todos os irmãos e irmãs. Aleluia. Prazer estar com vocês reunidos, né? Mais uma vez, para conversarmos aqui sobre a Sagrada Escritura, sobre a palavra do nosso Criador e alvo, né? E isso é muito importante para nós, irmãos. Enquanto muitos estão gastando seus tempos com outras coisas, né? Com futebol, com viagens para passeios e outras coisas, nós estamos aqui hoje e alguns outros irmãos outros dias está dedicando um tempo para conversarmos sobre
a palavra do nosso Criador Yahweh. E não tem nada melhor, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui. E esse hino que que o irmão José, que o irmão João e a irmã Zezé cantou, é um hino muito maravilhoso, né, irmãos? Ele diz que você é especial, irmão. Você é tão especial que você tem algo nas suas mãos, nos seus dedos, que não existe mais em outra pessoa no mundo inteiro. No mundo inteiro, só você tem essa digital. E quem criou ela foi o nosso Abba Pai, com o seu grandioso amor. E lá no Chamaí não vai ser diferente, irmão. Lá nós vamos receber um nome que só aquele que receber aquele nome saberá, né? Então lá também nós seremos especiais, né? A Sagrada Escritura chega a dizer que nós seremos como o nosso mestre é. Então é muito maravilhoso pensar isso. O texto que nós vamos ler hoje, irmãos, está na carta a Romanos, né? No seu capítulo 2. Nós sabemos que essa carta, irmãos, foi escrita pelo apóstolo Shaul, né? O apóstolo Shaul, ele tinha, nós estudando e pesquisando a Sagrada Escritura, nós ouvimos dizer que Paulo tinha ouvido boatos falsos a respeito das boas novas que ele pregava, né? E nós, analisando ainda a Sagrada Escritura, nós vemos que ele planejou muitas vezes ir a Roma, irmãos. Mas sempre acontecia algo que não permitia que ele fosse, né? Como está escrito no capítulo 1, no versículo 13 e 15, no capítulo 15 e 22, né? Inclusive, eu quero até pedir aos irmãos, né, que quando terminar essa querrilá, que os irmãos não fiquem só com as nossas palavras, que vai ser dita aqui esta noite, né? Que os irmãos se debrucem na Sagrada Escritura. Porque ao ler a Sagrada Escritura, nós aprendemos muito, irmãos. Aprendemos muito, né? Uma das coisas que nós aprendemos foi a mentira, né? Que eles dizem que a igreja romana, né, foi fundada por Kefa. Mas não foi, irmão. Não foi Kefa que fundou a igreja romana, né? E pelos estudos que fizemos, nós sabemos que a igreja foi fundada, provavelmente, por algumas pessoas da Macedônia, da Ásia, e também por Ialdins, né? Que tinha ouvido a mensagem do apóstolo Shaul. Eles fundaram essa igreja em Roma. E analisando, isso que eu estou comentando aqui é antes de entrar no texto, irmãos. E analisando alguns versículos do texto, irmãos, o Paulo estava muito preocupado com esta congregação que estava em Roma. Porque estava vendo um atrito. Quando nós estivermos lendo o texto, e como eu disse, né, depois também os irmãos peguem para ler com afinco, para estudar, né? Estava tendo um atrito entre os Ialdins e os irmãos que eram de outras partes, que não eram Ialdins, né? Então, nós vemos a preocupação que o apóstolo Paulo teve com esta carta aos Romanos. Ele queria corrigir, irmãos, alguns problemas da congregação. Quando estivermos lendo, você vai perceber que Paulo estava chamando a atenção tanto dos Ialdins como dos irmãos que não eram Ialdins de Israel, né? Que chamado de outras partes, né?
E ele queria corrigir certos problemas que estavam acontecendo no meio deles. E o que me chamou a atenção ao ler esses textos, amados irmãos, é que hoje, nos nossos dias, o que o irmão Roberto faz, o que o irmão Nelson faz, o que o irmão Romilson faz, o que outros irmãos faz também, é tentar ajudar a irmandade com certos problemas que está acontecendo no nosso meio, né? Nós vamos entender pela leitura que é uma das armas mais sagazes do inimigo, que ele fazia lá no passado e ele continua fazendo hoje, que é trazer contenda entre os irmãos, né? É trazer contenda entre o irmão Roberto e o irmão Wellington, trazer contenda entre a irmã Lília e o irmão João, trazer contenda entre o irmão Regis e a irmã Regina, trazer contenda entre os irmãos. Então, isso ele já fazia lá no passado. Ao lermos aqui o capítulo 2, eu não vou ler todo, irmão, porque, como o irmão Roberto diz, o nosso tempo é remido, é pouco tempo que temos, né? Mas ao lermos esse texto, nós vamos ver a preocupação do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1, do versículo 16, ele diz assim, irmãos: porque não me envergonho do evangelho de Alcha, pois é o poder de Al para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do Ialdim e depois do grego, né? Do não Ialdim, porque nele se descobre a tzadak, né? Que é a justiça, né? De Al, de Amuná em Amuná, como está escrito, mas o tzadik, que é o justo, viverá pela Amuná. E nós sabemos, irmãos, que a Sagrada Escritura diz que a Amuná vem pelo ouvir. E ouvir as palavras de Al. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, né? Vocês não estão aqui para ouvir o irmão Wellington. Não. Vocês não estão aqui para ouvir o irmão Roberto. Vocês estão aqui para ser ouvido também. Por isso que depois que a gente termina a leitura, né, o irmão Roberto, na sua sapiência, ele dá alguns minutos para os irmãos também expressarem. Porque é muito ruim, irmã Lilian, é muito ruim, irmão João, quando a gente só tem que ouvir. No sistema era assim, né? Você só tem que me ouvir e calar a boca. Se você não estiver concordando, pega a sua mochila e sai, né? Então, aqui não, irmãos. Aqui, na sapiência do irmão Roberto, ele dá um tempo para os irmãos se expressarem. E é momento, irmão, não fique envergonhado. Não fique envergonhado, porque nós, embora nós estejamos sendo ouvidos através do YouTube, através do Facebook, por muitos irmãos, às vezes uma palavra que o irmão fala, uma palavra que a irmã fala, é esta palavra que o irmão lá do outro lado, que a irmã lá do outro lado está precisando ouvir. Então, não fique envergonhado. E eu não canso de dizer, irmão Roberto, que o nosso pastor é Yalcha, ou Machia, né? E o nosso guia é o Ruach Kadosh. Ele sabe para quem você está falando, irmã Lília. Inclusive, essa palavra que nós vamos ouvir aqui agora, ela não está endereçada para ninguém especial. Ela está endereçada para todos nós. É uma chamada de atenção do apóstolo Shaul, né? Então, começando aqui em Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: portanto, és
imperdoável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo dial é segundo a verdade sobre os que tais coisas faz. E tu, ó homem que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará do juízo dial? Versículo 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade dial te leva ao arrependimento. Então, irmãos, como vimos no começo, o apóstolo Shaul, ele estava escrevendo essa carta para corrigir alguns atritos, né, que estava acontecendo dentro da igreja, causado pelos ialdins e também pelos irmãos que não eram ialdins. E aqui ele já diz, portanto, és imperdoável quando julgas, ó homem, quem quer que seja. E o que nós vemos hoje no nosso meio, irmãos, é julgamentos, muito julgamento, como se eu fosse a divindade da congregação. Como se você fosse a divindade da congregação. Desculpe, irmãos. E aí, às vezes, nós não olhamos para nós mesmos. Às vezes, nós mesmos estamos fazendo aquilo que aquele irmão está fazendo, sem perceber o que aquele irmão está fazendo, que nós estamos querendo julgar aquele irmão, nós queremos trazer o veredito sobre aquele irmão, nós estamos fazendo a mesma coisa. Então o apóstolo Shaul chama a atenção. Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu mesmo que julga, fazes o mesmo. Na última Querrilá, que foi dada a oportunidade para me trazer a mensagem, o texto, se eu não me engano, foi assim, corrige-te a ti mesmo, alguma coisa assim, ou olha para você primeiro, né? Então, irmãos, na nossa congregação, nós sabemos que o único perfeito é Yahushua Mashiach. E o apóstolo Shaul fala que nós devíamos fazer o que o apóstolo Paulo fazia, porque ele fazia o que Yahushua fazia. Nós devíamos imitar o apóstolo Shaul, porque ele imitava o Mashiach Yahushua. Então, nós somos chamados a atenção, irmãos, não que nós não devemos, né, falar com o irmão, ou corrigir o irmão, ou conversar com o irmão quando ele está fazendo algo errado. Mas conversar com o irmão, com amor, com paciência, como diz no versículo 4, né, com paciência, com benignidade, com longanimidade, é diferente de querer chamar a atenção do irmão, de querer corrigir o irmão, como se eu fosse melhor, como se você fosse melhor que o irmão. E às vezes você está fazendo a mesma coisa. Então, o que o apóstolo Shaul estava fazendo naquele momento, com esta carta aqui aos irmãos de Roma, nós estamos fazendo hoje, você também pode fazer hoje. Porque você também é guiado pelo Ruach do Pai, né? Eu era de uma denominação que lá eles consideravam que quem tinha
o Espírito Santo que eles falam era só um só, que era o principal, que era o cabeça da igreja lá. O resto ninguém mais podia falar, o resto ninguém mais podia falar nada, porque só ele que tinha o Espírito Santo, né? Ninguém mais podia falar nada. Ele era a divindade daquele local. Mas nós sabemos que nosso meio não é assim, irmãos. Versículo 5 diz assim: mas, segundo a dureza impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo dial, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram exaltação e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, o apóstolo Shaul diz que tem um dia que tudo que nós fizermos aqui, irmãos, tudo que nós fizermos aqui, vai ter julgamento. Mas vai ter um julgamento verdadeiro, porque o juízo dial é um juízo de verdade, como diz no versículo 2. E bem sabemos que o juízo dial é segundo a verdade sobre os que tal coisas fazem. Então nós devemos aprender nesta Kehilá, nesta reunião, que ninguém aqui é maior do que o outro. Todos nós estamos no mesmo nível. Só tem uma diferença, irmãos, e é uma diferença muito preocupante, né? Que a Sagrada Escritura diz que aquele que ensina, que traz a palavra, ele será julgado com muito mais rigor. Então, irmãos, quando você vê o irmão Roberto, com toda a humildade, aqui na Kehilá, falando sobre a palavra dial, quando você vê o irmão Regis, com toda a humildade, quando você vê também a mim, aqui, com toda a humildade, trazendo ou falando com os irmãos, não pense que não estamos preocupados. Porque a cobrança sobre nós vai ser muito mais dura. Por isso que o nosso falar, o nosso proceder, o nosso agir tem que ser conforme a palavra dial. Como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 5, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesoura as iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo dial. Nós sabemos, irmãos, nós bem sabemos que aquele que for arrebatado no primeiro arrebatamento, nós estaremos recebendo o nosso galardão de rei, porque seremos rei e sacerdote. Então, hoje nós já estamos sendo julgados aqui. Aí vocês podem perguntar, como é que nós estamos sendo julgados? Através das reuniões. Através das Kehilá que fazemos, irmãos, dá para nós fazermos uma reflexão. Dá para nós analisarmos o que estamos fazendo, o que estamos falando, o que está machucando aquele irmãozinho nosso. E nós temos que ter a humildade de pedir perdão, irmãos. Porque um pedido de perdão de verdade é muito maravilhoso, irmãos. É igual o amor, quando ele é um amor sincero. É muito maravilhoso quando você ama o irmão sem falsidade. É muito maravilhoso. É a mesma coisa, eu ofendo o irmão João e sei que o irmão João está ofendido comigo. Eu peço perdão para o irmão João. Isso é muito altruísta. Quando você sabe reconhecer que fez algo errado, mesmo sem querer, você fez algo errado, e você vai a essa pessoa e pede perdão.
O que é muito difícil hoje em dia, né? É muito difícil hoje em dia pedir perdão e amar. E o apóstolo Shaul continua aqui no verso 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao Ialdim e também do estrangeiro. Exaltação, porém, e honra e harmonia a qualquer que faz o bem, primeiramente do Ialdim e também do estrangeiro, porque para com Ial não há acepção de pessoas. Uma das coisas que eu aprendi muito com o irmão Romilson, e é uma diferença muito grande aqui na congregação de Filadélfia, é que nós entendemos que todos aqueles, ou a maioria daqueles, né, como o irmão Romilson mesmo nos ensinou, a maioria dos Laodiceia, que estão em Laodiceia hoje, eles são nossos irmãos. E nós iremos encontrar com eles lá no final da história. São nossos irmãos, só que os olhos deles estão fechados. Então, até eles, mesmo tendo que ensiná-los, mesmo tendo que corrigi-los, nós temos que ter amor e paciência para com eles, porque eles são nossos irmãos. Glória, porém, exaltação, porém, honra e harmonia a qualquer que faz o bem, primeiramente ao Ialdim, como também ao estrangeiro. Nós também, irmãos, nós estivemos lá. E por que estamos aqui, irmãos? Porque Ial viu em nós alguma coisa boa. Não porque eu, irmão Roberto, irmão João, irmão Regis, irmã Lília, somos bambambam. Não, não é por causa disso. É porque ele viu em nós algo bom. Por exemplo, se você estava lá, você não estava lá para ganhar dinheiro, não estava lá para arranjar marido, não estava lá para arranjar mulher. Você estava lá realmente querendo adorar o Criador dos céus e da terra e seu Filho. Só que tinham escondido de nós os nomes sagrados. Mas o dia que foi revelado a nós o nome sagrado foi um dos melhores dias da nossa vida, irmãos. Aí se cumpriu Apocalipse 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu, né? Mas eles também são nossos irmãos. E nós devemos orar por eles, nós devemos amá-los e nós não devemos ser juízes sobre eles. Porque o juiz da verdade é Ial, né? Versículo 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aqui está falando de dois povos, aqui está falando dos estrangeiros, né? E está falando dos Ialdins. Porque nós não tínhamos lei para nós, mas nós tentávamos andar dentro da lei que nos foi ensinado. E os Ialdins de Israel, pelo que podemos entender aqui nesta leitura, eles tinham uma lei que foi dada por Masha, né? Mas eles mesmos não cumpriam. Tanto que o Mashiach veio e cumpriu, né? Porque foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. E por isso que hoje ele é o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, hoje, durante o dia, eu estava pensando sobre oração, né? Toda oração que nós tivermos que fazer ao Pai, se não fizermos em nome de Yahshua, não chega ao Pai, irmãos. Porque Yahshua é a estrada, Yahshua é o caminho que nos faz chegar ao Pai. E também os nossos agradecimentos, né?
tudo tem que ser através de Yahshua, tudo é por Yahshua e em Yahshua, porque Yahshua também ele veio cumprir tudo o que o Pai mandou que ele viesse cumprir aqui nessa terra, né? Vamos ler até o versículo 16, irmãos. Versículo 14. Porque os estrangeiros que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Yahweh há de julgar o segredo dos homens por Yahshua Mashiach, segundo o meu evangelho, assim falou o nosso irmão Shaul. Então, irmãos, nós somos Yaldins dispersos hoje. E somos no mundo, irmãos, poucos. Aí na sua rua deve ter no máximo uns 10. Aqui na minha rua tem 4, 5, ali na outra rua tem 1, na minha cidade no máximo 10, porque nós somos tirados para fora, irmãos. Eu lembro quando o Mashiach estava aqui nesta terra, ele podia ter chamado lá uns 500, a obra é grande, né? Ele podia ter chamado uns 500 para ser apóstolo. Ele chamou 12. E mesmo dentro daqueles 12 tinha um, que nós sabemos que é Ialda, né? Iscariotes, que foi o traidor. Então, irmãos, fiquemos com essa leitura que fizemos desta noite. Vamos nos atentar para não sermos juiz sobre os nossos irmãozinhos. Não que você, irmã Lília, não que você, irmã Regis, não que você, irmão João, não possa ajudá-los na caminhada, que podemos sim. E tudo aquilo que você aprender que for verdadeiro, você tem que passar a usar mesmo. Por exemplo, os nomes sagrados. Não tem ninguém que tire da nossa cabeça mais que o nosso Criador é Yau, Yud, Re, Vav, Re. Que Yahshua, Yud, Re, Vav, Shin, Ai. Acabou, ninguém mais tira da nossa mente. Porque Yahshua falou que estará escrito na nossa fronte, né? E nas nossas mãos o nome do Pai, o novo nome dele e o novo nome da cidade santa, Yahshua lá. Então ninguém tira. Mas com isso também, irmão Humberto, nós aprendemos que o nome de Isaías é Ishaial. Não é errado você aprender que o nome de Isaías era Ishaial. E o nome de Eliseu era Alial. E o nome de Pedro era Kefas. Que o nome de João era Elhana. Também podemos aprender isso. Mas o que irá nos salvar de verdade é quando estivermos pautados, com a nossa vida pautada no verdadeiro evangelho, e não como juiz, não como árbitro do nosso irmão, o que estava acontecendo aqui entre os nossos irmãos de Roma, e o apóstolo Paulo escreveu esta carta tentando ajudá-los na caminhada, né? E é isso que estamos fazendo aqui, irmãos. Tentando ajudar o outro, porque a nossa caminhada já está quase chegando no final, né? Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser que amanhã alguns de nós não estejamos mais aqui. Aí sim é o final da sua caminhada aqui nessa terra, né? Eu agradeço a oportunidade, peço perdão aos irmãos se falhei em alguma coisa. Shalom de Yahshua a todos. Assim seja, irmão Hélio. Obrigado aí pela fala agregada, que essa fala sirva de avalia para cada um de nós, refletirmos como tem sido o nosso procedimento diante do nosso próximo, diante daqueles que nos assistem bem de perto.
Que o Eterno abençoe poderosamente, em nome de Alcio. Irmão Regis, está contigo a fala. Alcio, meus queridos irmãos e aldins, uma palavra maravilhosa trazida pelo irmão Wellington. E essa palavra ela é muito forte para todos nós mesmos, tanto para ialdins como para gentios. E nós somos ialdins, mas também somos gentios, né? Então ela é uma palavra que agrega de todas as formas a nossa vida. E só lembrando a live anterior, foi arrume a sua casa, irmão Wellington. Né? Então, tudo tem sentido para a gente arrumar nossa casa, como foi citado no nosso aprendizado passado, e nesse texto que hoje foi lido aqui pelo irmão, que o texto na carta de Romanos, de Shaul a Romanos, realmente é muito difícil o ser humano dar perdão. Julgar é muito fácil. Quando a gente aponta o dedo para alguém e mostra os defeitos do outro, isso é muito fácil. Querer perdão é muito fácil. Agora, quando realmente tem a necessidade de dar o perdão, aí começa a ficar difícil, né? Isso aí a gente vai vendo sempre no decorrer da história. Dar o perdão é difícil. E como foi citado, irmão Wellington se expressou muito bem, muito feliz nessa narrativa aqui. Existe 2 grupos de pessoas aqui, os quais um pratica o bem, né, e outro praticam as coisas que são maus. E elas por Ial vão ser julgadas. Elas por Ial vão ser julgadas. E nós sabemos que nada passa aos olhos de Ial. Ial vê tudo. Ial está presente em toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Ele vê tudo. Então, essa palavra ela é gratificante para nós porque nos lapida, sabia? Sabia, meus irmãos? A cada um de nós temos que parar, refletir quais são as nossas ações, se nós estamos perdoando mais, ou se nós estamos querendo mais perdão, ou se nós estamos sendo pessoas melhores, ou se nós estamos ainda na tendência da melhora. Eu acredito que todos os dias nós precisamos amadurecer para que a gente se torne pessoas melhoradas e de acordo com a vontade do nosso Abba, do nosso Ial, do nosso Pai amado. Porque quando a Escritura fala para que a gente tenha cuidado em julgar as pessoas, é porque quando chegar o dia do grande julgamento e a gente estiver diante desse tribunal, essas ações o qual nós apontamos para alguém, ela vem sobre nós. Nós também seremos julgados de acordo com aquilo que nós julgamos alguém. Então, a palavra ela veio forte mesmo, irmão, muito forte para o dia de já, tanto para cada um de nós que aqui se faz presente na Kehilá, e também para aqueles que ainda vão ouvir e ver essa Kehilá. Que cada um de nós possa refletir, não só hoje, mas todos os dias, se nós, né, temos esse dom do perdão, abrir a nossa mente para estar sempre perdoando o nosso irmão. Isso é muito maravilhoso quando a gente se conscientiza a respeito disso. Porque é justamente o perdão, eu falo sempre que uma das causas que Yahshua veio trazer e mostrar foi o perdão. A maneira de aproximar o ser humano com Ial. Porque Ial nos perdoa, mas nós temos que aprender esse ato de também perdoar o nosso irmão. Por isso que a Escritura diz, né, que nós devemos perdoar muitas vezes. Se o nosso irmão vem e nos pede perdão,
a gente tem que perdoar a ele todo momento. Então, essa palavra, meus irmãos, foi maravilhosa e serve para cada um de nós. Paz de alça, meus irmãos. Irmão Roberto. Aleluia. É verdade, irmão. Dentro desse contexto, nessa temática, irmão, as Escrituras sempre nos advertem sobre esse perigo, né? Essa armadilha do julgamento, do tribunal. Né? Até porque nós somos julgados, acusados a todo momento por um ser espiritual que muitas das vezes não se materializa na tua frente, mas ele usa pessoas como marionetes, como fantoche, para te atacar. Em todo tempo, Yahshua, nos seus ensinamentos para os seus alunos, ele sempre enfatizou isso. Isso é algo que nós devemos estar corrigindo toda hora, todo instante, todo momento, porque a Escritura vai dizer que quando menos esperamos, nós estamos dentro, sabe, dessa tribuna como juízes. Então, Matitial, capítulo 7, contextualizando o que já foi falado, no verso 1, eu quero só dar uma pincelada, diz: não julgues para que não sejam julgados, pois com o critério com que julgaste, sereis julgados, e com a medida que usastes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita. A palavra hipócrita é oriunda de mentiroso, de falso, dissimulado. Quer ser uma coisa que, na verdade, não é. Quer que as pessoas pratiquem uma coisa que, na verdade, ele não pratica. Isso, irmãos, é algo que nos chama a atenção nessa caminhada, em todos os aspectos que nos envolve com pessoa. Nós estamos num período de treinamento, colocando o quê? Em prática, ou pelo menos se esforçando a colocar em prática tudo aquilo que o Mashiach ensinou aos seus discípulos. Né? Então, devemos atentar, já que estamos nesta reta, entendemos, final, porque a cada um dia menos na nossa vida, nós estamos mais próximo do acerto de conta. Hoje está findando já esse dia, e amanhã, se o Pai permitir, mais um milagre da vida, nós vamos ficando mais próximo do acerto de conta. Então, cada dia agregado na nossa vida, o Pai quer que a gente reflita. Eu sempre falei para os irmãos, não basta você ler. Você tem que refletir, pegar aquilo ali e fazermos um paralelo como o camelo faz. O camelo, ele come aquele capim ali, ele fica remoendo aquele capim, ele fica remoendo, joga lá no estômago, depois ele joga de novo na sua boca, saliva de novo e fica remoendo e fica remoendo. É assim que a palavra do Pai tem que ser e tem que funcionar na nossa vida. Não adianta expressarmos falas bonitas, porque estaríamos enganando a nós mesmos. O momento é de uma análise profunda. O que eu estou falando? Como é que eu estou procedendo diante de alguma coisa que eu evidenciei? Né, irmãos? Então é muito perigoso. E o diabo, né, ele, como foi propício o tema desta Querrilá, né, irmãos? Qual é o tema, irmão Roberto? Abra os seus olhos, ele está ao derredor, sempre querendo colocar a gente em confusão, irmão. Sempre querendo colocar a gente, né, à prova diante dos olhos daquele que não dorme. Então a gente tem que ficar esperto, às vezes numa palavra sutil, fuja disso, irmão, eu estou fugindo disso.
Eu estou fugindo de... Pelo menos eu estou me esforçando. Se eu não puder abrir minha boca para abençoar alguém, também abrir a boca para maldizer, para condenar, julgar. Eu tenho me esforçado para que o diabo não me pegue nesse laço do passarinheiro. Que nós possamos refletir em tudo que está sendo falado nessa Querrilá, porque quando nós nos ajuntamos como Querrilá do Mashiach, é no propósito de crescermos juntos. Esse problema entre pessoas, isso está generalizado, irmãos, em todos os aspectos sociais. Em todo lugar tem fuzuê. Mas dentro da congregação do Mashiach, essas coisas têm que ser eliminado o mais rápido possível. Tem que ser eliminado, para isso não virar uma gangrena, para isso não virar um câncer, para isso não trazer dano no corpo do Mashiach. A minha participação no corpo do Mashiach é para edificação e não destruição do corpo. Então, quando eu me posiciono como xerife, como juiz da tribuna, como aquele que está com martelo para julgar, só que lá no mundo espiritual também esse mesmo cenário já está preparado para mim, sem que eu perceba. Sem que eu perceba, meu irmão. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas que, na verdade, a Escritura nos ensina. Obrigado, irmão Hélito. Obrigado, irmão Regis. Vamos continuar. Irmão João, irmão Maria, mais um cântico, e depois a gente continua abrindo aí as oportunidades para os irmãos, em nome de Deus. Irmã Maria, irmão João, por gentileza. Eu queria trazer aqui ainda esses versículos no 9, 10 e 11, né? Por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto ialdins como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Ial. Então, aqui é tremendo, porque hoje nós fazemos um esforço para estar na presença de Ial, mas a gente sabe, né? Aqueles que não estão nem aí. Então, mas quem somos nós para julgar, como o irmão está falando, né? Nós saímos também de lá. Então, vamos só orar para os nossos irmãos e aguardar e ao fazer a obra na vida deles também, né? E não julgar nenhum, e nem a nós mesmos, né? Aqui dentro, a Filadélfia, né? Essa semana eu estava falando sobre isso. Irmão julgando irmão, e ninguém pode ficar julgando ninguém. Ninguém sabe o problema que cada um passa, seja lá o que for. É isso. Aleluia. E eu te conheço bem. Aleluia. Aleluia. E eu te conhece bem. Sabe dos teus pensamentos. E Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. E Ele é transparente. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porque Yahweh é fiel. E Yahweh vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Yahweh vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque ele é fiel. Yahweh é fiel.
te prometeu. Fiel é fiel, fiel é fiel. Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Nada se esconde diante dele. Aleluia. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O fiel é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O fiel é fiel. Fiel vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Fiel vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque fiel é fiel. Fiel é fiel. Fiel é fiel. Ele vai cumprir com tudo que te prometeu. Fiel é fiel. Fiel é fiel. Pode acreditar, porque ele é fiel. Aleluia. Ele sabe tudo, meus irmãos. Como os irmãos estavam falando, não adianta esconder nada, ele vê tudo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, querida irmã Maria, irmão João. Daqui a pouco vocês voltam. Ouvir nossa irmã Rosemarie. Pode falar conosco, minha irmã? Em nome de Austin. Paz de Austin, irmãos. Obrigada, irmão João e Maria, pelo convite. Sim, irmã. Como estão, queridos? Tudo bem aí? Paz de Austin, Machia? Sim, seja, meu amado irmão. Sim, queridos. Assim, o que eu podia dizer para vocês? Algumas coisas o Pai fala com a gente, assim, né? Às vezes nas madrugadas. E ontem ele me chamou às 4 da manhã. De vez em quando ele me acorda, né? E aí me veio, assim, um versículo que... Porque a gente, amados irmãos, assim, eu me sinto nesse momento, nessa situação, assim, um pouco de sofrimento, assim, no meu coração, por ver a Filadélfia pronta para ser levada, né? Porque a gente não adianta correr sozinho, né? Não adianta a gente querer dar um de melhor, né? E os irmãos ficam para trás, ou um quer estar lá na frente, não tem isso, né, amados? Nós vamos ter que chegar juntos lá, né? Ou chegamos juntos ou não chega ninguém. Então a gente tem que se esforçar aí vamos dizer, no grupo, na comunhão, na edificação. E eu passei assim uns dias assim com bastante sofrimento no meu coração, irmãos. Vou dizer a verdade, assim, por não poder fazer mais ou porque eu penso que nós precisamos assim de sair um pouco ainda, de crescer mais, né? Eu e todos nós. E assim, essa dor assim, no meu coração de ver a Filadélfia bem postada, cheia do Espírito, cheia de verdade comum, sabe, amados? Aquela coisa assim do Espírito falando aqui, falando ali, nós todos juntos assim, nos movendo num só Espírito. Eu creio nisso, amados, que nós vamos viver esse tempo assim de um falar unido, de um pensar igual, de nos mover juntos, sério mesmo, assim, enfim, né? E às vezes a gente fica assim, eu fico realmente um pouquinho em sofrimento, né? E aí eu levantei às 4 da manhã e depois eu tinha assim chorado bastante, né? Por ver isso nas nossas vidas, irmãos.
E me veio assim, quando eu levantei da cama, me veio esse texto que está em Romanos 8:17. Vamos ver lá, mas já que me chamaram aqui, então vamos compartilhar, né? Romanos 8:17, que nos fala alguma coisa sobre isso, que nós somos, se nós somos coparticipantes, né, dos seus sofrimentos, também o seremos da sua glória. E é uma promessa para nós, amados, né? Romanos 8:17. Nem sempre eu sou obediente, viu, irmãos? Eu quero, assim, confessar aos amados que às vezes o Pai me chama nas madrugadas e não é que eu levanto sempre, sabe? E às vezes a gente não está, assim, com aquela força toda, né, irmãos? A gente está nessa carne aqui, a gente sente os embates do dia a dia e nós temos dias bons e dias maus. E realmente eu estava assim, como eu disse para os amados, né, nessa luta, orando, o que fazer, Pai, algumas coisas assim que o Pai às vezes mostra, e a gente fica na oração para ver o que fazer, e aí veio essa palavra aqui. Então vamos lá, é Romanos 8, versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Al e co-herdeiros do Messias, pois sofremos com ele para também com ele sermos glorificados. Só nós, amados, aqui que conhecemos esse sofrimento, não é verdade? Nós sofremos porque nós queremos ver a glória do Pai sobre nós queremos ver a Filadélfia adornada, e esse sofrimento ele é legítimo, é um sofrimento do Espírito. E nós vendo assim vamos dizer, a nossa irmã Laodiceia lá, do modo como está, e as pessoas assim, né? A gente sofre, enfim. E aí também mais uma palavrinha, amados, é 1 Pedro 4:13, que nos fala alguma coisa bem interessante. Eu acho que isso aqui não é fermento, irmãos. Eu nunca vi o irmão Romilson falar que seja algum fermento, mas se não é fermento, é uma palavra muito forte. 2 Pedro 3:12, que nos diz assim, as Escrituras, 3:12. De todo este mundo está fadado a desfazer-se, e assim, qual não deve ser a pureza do nosso viver e da nossa piedade, do vosso viver e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Yahweh, no qual os céus, ardendo em chamas, se dissolverão, os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, conforme sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E se nós refletirmos sobre todo esse mundo, amados, que é cheio de mentira, é mentira para todo lado, é ao nosso redor, é todas as coisas da mídia, tudo, né, amados? É tudo, cada dia mais a mentira está ao nosso redor. E a verdade é o Messias, né? E aqui nos diz, então, apressando, enquanto esperais e apressais a vinda do dia de Yahweh. E então isso significa o quê, amados? Eu vejo que depende da Filadélfia o dia do arrebatamento. Se vai ser esse ano, se vai ser, quer dizer, 2025, vai ser 2026, né? Nós sabemos, amados, que o tempo terminou. E eu digo para os irmãos, essa é a minha angústia, porque a gente quer subir, esse mundo não é o nosso lugar, né? Nós queremos partir com os nossos irmãos, estar na presença do nosso Pai, mas estamos aqui ainda nessa carne, nesse tempo. E o que eu quero dizer para os amados, olhem isso, amados irmãos, que eu acho muito tremendo. Daniel, quando diz lá, né, se nós vemos a revelação das 70 semanas de Daniel, ele viu, ele entendeu pelas escrituras que Jeremias tinha dito que o tempo do cativeiro da Babilônia tinha terminado, né? E por causa daquilo que ele entendeu que eram 70 anos, já tinha terminado,
ele começou a orar. E se nós formos ver lá a súplica de Daniel na presença do Pai, é muito tremendo, porque ele começou a confessar os pecados do povo, pedir perdão, e foi então que ele recebeu a revelação das 70 semanas, de tudo aquilo que o irmão Romilson recentemente trouxe, né, de todo o tempo. E conforme os estudos que nós temos recebido, são 4 vezes 490 anos de juízo sobre o povo de Israel, mas agora é chegado, amados, é chegado, irmãos, o tempo do perdão, é chegado o tempo da igreja ser realmente colocada diante do Pai. E esse perdão é o que nós precisamos, porque às vezes nós queremos subir, né, amados, e eu sei por mim, porque 2 vezes nós esperamos o arrebatamento, não aconteceu. E a gente pensa que sim, que nós vamos subir, sim, nós vamos subir, nós vamos nos preparar e vamos subir. Mas a nossa, vamos dizer assim, a nossa função nessa terra é realmente, eu creio nisso, amados. Hoje eu queria dizer para vocês, porque eu orei tanto assim pela Filadélfia nesses dias, para que a Filadélfia seja, na presença do Pai Yahweh, aquela intercessora para o perdão dos pecados. Porque vocês veem, amados, que o povo só saiu da Babilônia depois que Daniel orou, intercedeu, né? Depois eu queria ler com os amados irmãos, se eu posso, irmão Roberto. Sim, quem que está dirigindo a live é o irmão Roberto? Sim, irmão Roberto, mais um tempinho pode ser, querido. E, enfim, irmãos, Daniel, quando ele viu que chegou o tempo da Babilônia, do povo sair da Babilônia, ele orou, confessou os pecados do povo, pediu perdão. E se nós pensamos o quanto os nossos irmãos estão lá na Babilônia, estão presos lá dentro, e nós aqui temos que ser aqueles que oram, que suplicam, é assim que eu vejo, sabe, amados? Para que os nossos irmãos sejam libertos da Babilônia, para que venha tudo aquilo que está ali em Daniel capítulo 9, que o irmão Romilson nos traz com tanta graça e verdade, leveza, né? 4 vezes 490. É o período que Israel sofreria o juízo. Vocês sabem, amados, se vocês acompanharam os vídeos aí do irmão Romilson. Então, vamos dar uma lida, amados, ali juntos. Daniel capítulo 9, na oração que ele levanta na presença do Pai Yahweh, se arrependendo, né, pelos pecados do povo, pedindo para que o Pai Yahweh perdoe, para que o Pai Yahweh liberte o povo da Babilônia, porque ele está prisioneiro lá, debaixo desse jugo de escravidão. Vamos ver ali então Daniel capítulo 9. Um pouquinho antes, né? Bom, vamos ali no capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Artaxerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender as Escrituras. O número dos anos que, segundo a palavra de ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém e Al-Shalom, isto é, 70 anos. E voltei minha face para Ial, implorando em oração e súplicas, no jejum, no silício e na cinza. Então, suplicando a Ial, meu Ial, fiz minha confissão nesses termos. O quanto, amados, nós também nos sentimos parte deste povo prisioneiro. Não é porque nós fomos libertos desse engano, amados, que nós eu vejo assim, nós temos uma missão, mesmo que seja somente na intercessão, porque o povo de El está cativo. E aí vem assim, amados, a oração do profeta. Ele diz assim: Ah, meu Ial, grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para com os que te amam e observam os teus mandamentos. Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente, rebelamo-nos
Afastamo-nos dos teus mandamentos e normas. Não atendemos a teus servos, os profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Yahweh, a justiça e a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Al-Shalom e para todo Israel. E se nós não subimos, amados, é porque nós estamos ainda nessa condição. Os de perto e os de longe, e em todos os países para onde os dispersaste, por causa das infidelidades que cometeram contra ti. Sim, ó Yahweh, a nós a vergonha no rosto, a nossos reis e nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. A Yahweh, nosso Yahweh, a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra ele, e não escutamos a voz de Yahweh, nosso Yahweh, para andarmos segundo as leis que ele nos deu, por meio de seus servos os profetas. Na verdade, todo Israel transgrediu a tua lei e desviou-se para não escutar a tua voz. Por isso derramaram-se sobre nós a maldição e a imprecação escritas na lei, porque pecamos contra Yahweh, e ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra os chefes que nos governaram, de fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificaria outra igual debaixo de todos os céus, como a que de fato sucedeu a Yahweh. Enfim, amados, daí segue ali tudo aquilo que ele ora, né? E agora escuta, ó nosso Yahweh, a prece do teu servo e as suas súplicas. Faze brilhar a tua face sobre o teu santuário devastado. Não é, amados, ainda que o santuário do nosso Pai está devastado, não é que ainda nós temos muralhas frágeis que nos protegem. Assim, eu vejo nós ainda assim um pouco suscetíveis, né, aos ataques, porque se nós estivéssemos com a nossa vida com mais da presença de Yahweh, né, na nossa comunhão, nós seríamos muito mais fortes e não cairiam tantos entre nós. Em atenção a ti mesmo, Yahweh, inclina o teu ouvido, ó meu Yahweh, e escuta. Abre os teus olhos e vê nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Não é em razão de nossas obras juntas que expomos diante de ti as nossas súplicas, mas a razão de tuas muitas benevolências, né? E ao atenta, e ao perdoa, e ao fica atento, e entra em ação. Não demores mais, ó meu Iau, por ti mesmo, porque teu nome é invocado sobre a tua cidade e o teu povo. E é isso, amados. Então, aí depois, né, vem ali, se vocês continuam lendo, vem o anjo Gabriel e ele explica toda a profecia e vem tudo aquilo que o irmão Romilson nos tem trazido, né, sobre Roma, tudo aquilo que ele recebeu e que nós agora sabemos, amados, terminou o tempo do juízo sobre o povo de Israel, né? Como eu tenho dito, não tenho dúvidas, amados, e tantos aqueles aqui no nosso Brasil que são de origem indígena, muitos, como aqueles que também vieram da África, que têm origem negra, são filhos de Adão. E nós somos esse povo aqui, amados. E por causa desses pecados, o povo foi tão amaldiçoado. E eu me sinto, amados, de dizer isso. Eu sei que é uma coisa forte que eu estou falando para vocês. Vocês sabem que eu tenho origem italiana e eu tenho no carro umas canções assim de músicas italianas antigas, né? Daquelas assim bem antigas que às vezes eu escuto. E ouvindo uma delas outro dia, sabe o que eu ouvi numa daquelas canções? Que dizia assim a canção em italiano: I padri e le madri mangiavano i figli. Ou seja, que os pais e as mães
comiam os seus filhos. E isso, meus queridos, fazem 120 anos, antes da imigração italiana para a terra brasileira. E isso, amados, assim, é juízo sobre o povo de Israel. Se nós pensamos que o povo que estava lá, os judeus sefarditas, que foram expulsos da Espanha pela espada, eles foram expulsos da Itália pela fome. Por que os escravos negros vieram para o Brasil como escravos amados? Todos aqui chegando, mas por causa da vara do paial, né? Isso tudo é juízo por causa dos pecados, por causa da invocação de outros deuses. Só que agora chegou o tempo de perdão, chegou o tempo de libertação. E eu sei que isso que eu falei para vocês é forte, amados, mas é a verdade, sabe? E essa questão dos pais comerem os filhos, isso está nas Escrituras, meus irmãos. Se vocês lerem lá, vocês vão ver que o maior juízo que acontecia sobre Al-Shalom é que viria de tal modo o cerco contra eles que eles de fome comeriam os próprios filhos. E por isso eu falo aqui da minha, vamos dizer assim, da minha ascendência aqui, 100 anos, 120 anos atrás. Por que ninguém conta essas histórias? Por que está tudo escondido? Por quê, amados? Porque eles tinham vergonha da história, por causa da fome, por causa da espada que veio sobre os filhos de Israel, que nos trouxe para cá, para esse nosso Brasil aqui, né? E é isso, amados. Então, para terminar, assim, queria cantar para vocês uma canção que me vem muito ao coração, que está em Lamentações, capítulo 3, lá logo depois da destruição, mas agora não é mais tempo, né, amados, não é mais tempo de juízo, queridos, é tempo de restauração, é tempo de reconstruir os muros, é tempo da glória do Paial descer sobre nós, seu povo, né? Então, mas lá em Lamentações diz o seguinte, querem ver? Lamentações 3:40. É um texto muito, muito lindo, tem uma canção que eu vou tocar, vou cantar ela sem instrumento, Lamentações 3:40. Que olha o que diz, né, amados? 3, versículo 40. Examinemos nossos caminhos. Em outra tradução diz: esquadrinhemos nossos caminhos, exploremo-los e voltemos a Iau. Elevemos nosso coração em nossas mãos para Iau, que está nos céus. Nós pecamos, fomos rebeldes. E aí continua ali lendo, né? E tu não nos perdoaste, porque aí houve toda a destruição que é Lamentações. Mas então essa canção diz assim, amados, eu vou ver se eu canto ela um pedacinho sem o instrumento, né? Talvez alguns conheçam. Diz assim: esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos a Iá. Levantemos nossas mãos a Iá. Levantemos nossas mãos ai, nos céus e voltemos ao que é nosso Rei. Por bondade de Iau, nós não somos consumidos, pois a sua benevolência não tem fim. Levantemos nossas mãos ai, nos céus e voltemos ao que é nosso Rei. Aleluia. Assim seja, queridos. Obrigada aí pela oportunidade de compartilhar
esse pensamento, né, que é um pouco meu, assim, mas que eu sei que veio do Pai, porque assim, sabe, amados, levantei assim das 4 da manhã, né, e veio aquele versículo, depois vieram outros assim ao meu coração. E bendito seja o Yahweh que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça, e ele nos perdoa, porque, né, nosso é o cair, mas dele é o levantar. Aleluia. Assim seja, queridos. Eu vou ficando por aqui. Aleluia, querida irmã, obrigado pela fala agregada, pela sensibilidade, né, irmãos? Quando a irmã falava aí, o Pai me trazia à minha mente aqui quais os primórdios da igreja primitiva e característica de Filadélfia. Ela precisa voltar às raízes, né? Quando nós pegamos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, apenas um verso 42, nós vamos ter, irmão Regi, todo um desenho dessa Querrilá, dessa Filadélfia, dessa era presente do século XXI. Como é que é isso, irmão Roberto? O texto mesmo vai nos explicar. O texto mesmo, ele vai ser muito explícito para cada um de nós. Atos 2:42 diz o quê? E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisamos nutrir esse sentimento. Precisamos nutrir essa essência de Filadélfia, né? E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aleluia. Essa é a unidade de Filadélfia. Para que nós venhamos todos estar nessa mesma sensibilidade aí que a irmã teve, né? Com esse mesmo sentimento, né? Com esse mesmo desejo de estarmos querendo ver o nosso Pai alcançar mais pessoas através das suas benevolências, irmãos. Esse é o sentimento de Filadélfia. Não sentimento de raiva, não sentimento de acusação, não sentimento, sabe, de apontação, nada disso. Precisamos estar sensível, precisamos estar ao ponto de, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, estarmos nos quebrantando para um momento de intimidade com o Pai, um momento de súplica, um momento de ver realmente as nossas lágrimas descerem sobre a nossa face. Temos que tomar muito cuidado, porque os dias são maus. As tribulações, a fadiga, lutas e labutas, os conflitos internos e externos, muitas das vezes podem nos deixar insensíveis. Então, precisamos atentar para essas coisas. E como é que é isso, irmão? Buscando essa unidade, buscando essa sensibilidade, orando mais, nos compadecendo mais, nos unindo mais, nos amando mais. E se nós cumprirmos essa receita, não tenha dúvida, você se identifica mais com o verdadeiro cidadão de Filadélfia. Obrigado, querida irmã. E o Eterno continue abençoando poderosamente a sua vida, a sua casa, em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom? Irmã Alba, fala conosco. Me ouve? Cadê a irmã Alba? Fala. Irmã Alba, liga o microfone. Tá sem áudio, minha irmã. Não está conseguindo ligar. Enquanto a irmã não consegue lá, fala conosco, irmã Eli, fala conosco. Irmão Roberto, pode passar, porque tem bastante irmão hoje aí. Vamos ouvir os nossos irmãos. Aleluia. Beijo no coração dos meus irmãos. Obrigado, querida irmã. Bom, o tempo que nos resta é muito pouco, tá, irmãos? Então, para a gente dar um poder de fala para os irmãos aí, eu gostaria só que os irmãos remissem aí a sua fala em nome de Yahshua, tá bom? Fala conosco, irmã Belone, por gentileza. Louvado seja Yahweh por nos unir aqui novamente hoje, irmãos. Desejo a todos uma noite abençoada. E vamos lá. Eu acho que no contexto, todos nós juntos somos um só corpo, né, irmãos? E somos membros uns dos outros. E o nosso cabeça é Yahshua. Então, nós somos o corpo,
mas somos membros desse corpo, cada um de nós. Se um de nós cair, morre, porque o corpo vai sobreviver sem o membro, mas o membro não sobrevive sem o corpo. Então, a gente tem que permanecer vigiando, né, irmãos? Vigiando e buscando sempre, e como disse, como nós estávamos falando de julgamento, julgar menos, né, e amar mais, buscar espalhar mais o amor entre os irmãos, e sobre os irmãos também, que não são da Filadélfia, mas os outros irmãos, porque todo conhecimento é bom levar adiante ele, porque tem mais gente que precisa ser salvo, tem mais gente que precisa ser encontrado, ser achado. Ontem ainda teve um rapaz aqui no meu portão vendendo uns panos ali, uns panos de prato. Aí eu conversei com ele, aí eu falei para ele, eu preguei a palavra para ele. Aí ele me disse que é de uma igreja, queria me dar o papel da igreja. Eu digo, não, tu pode deixar o papel da tua igreja comigo, não tem problema, só que eu sou Yaldim, e nós cremos no nosso Salvador Yalcha e no nosso Pai Eterno, que é Yal. Aí ele pegou e conversou comigo bastante ali, daí ele quis me dizer que o pai era o filho, que o filho era o pai. Eu digo, não, o filho é o filho e o pai é o pai. O pai é Yal, que é o nosso Criador eterno, e o filho é o nosso Salvador Yalcha, que é o nosso irmão mais velho, nosso Redentor, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos. Na verdade, nós somos adotados por Yalcha, porque Yalcha deu a vida dele por nós. Então, nós somos adotados por ele para o Pai. Somos filhos agora, porque aceitamos a verdade. Então, irmãos, eu acho assim que nós temos que levar mais o amor, né? E como tem alguns irmãos que nós estávamos comentando, que eles julgam bastante, realmente tem alguns que julgam. Acredito que eles não julguem por mal, mas aquele que julga será julgado, entendeu, irmãos? Então, a gente tem que cuidar, vigiar mais, orar mais, pregar mais o amor, porque o amor entre nós é muito mais importante do que o julgamento. O julgamento é para juiz, e só tem um juiz que pode julgar. O resto somos todos irmãos, estamos todos aprendendo uns com os outros. Alguns acham que sabe tudo, mas na verdade a gente está aprendendo, a gente não sabe. Cada dia que passa, a gente está aprendendo um pouquinho mais com os outros. Cada irmão, aqui uma palavra do irmão diz, já é um aprendizado a mais que nós temos para colocar aqui no nosso entendimento, na nossa compreensão. Então, por isso, irmãos, eu digo assim, ó, que a gente tem que orar mais, tá? Jejuar mais, buscar mais, porque realmente, que nem a irmã falou, os dias são maus. As coisas estão acontecendo. Então, tudo que a gente puder melhorar e buscar, vamos fazer o quanto antes, porque o tempo é pouco, o tempo é pequeno demais, o tempo que nós temos agora. E antes de julgar, vamos tirar primeiro a trave que está no nosso olho, para depois nós tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Vamos fazer como diz mesmo na palavra, hipócrita. Primeiro tira a trave que está no teu olho, para depois tu tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então, irmãos, a minha palavra de hoje é essa, porque, assim, ó, muito que te é dado, muito te é cobrado também. Então, por isso que a gente tem que cuidar bastante, vigiar bastante, tá, irmãos? Mas eu quero dizer que eu amo vocês e que eu continuo lutando sempre para levar cada vez, trazer mais um irmão para o nosso meio, para o nosso grupo, que esse é o nosso dever, a nossa obrigação, e eu quero dizer que eu amo vocês e desejo a todos uma noite de paz e tranquilidade, de sono tranquilo e uma semana abençoada. Um beijo no coração, essa é a minha palavra de hoje, irmãos. Amo vocês. Aleluia, querida irmã. Obrigado pela fala agregada, que o Pai continue abençoando a ti e toda a sua casa. Irmã Alba, fala conosco. Assim seja. Pode falar? Aleluia, irmã Belone. Tá sem áudio? Tá sem áudio ainda, né? Tá bom. Tá sendo edificada? Tá sendo edificada pela guerreira? Importante é isso. Fala conosco, família Johnny. Fala conosco. Cadê esse povo aí, bonito de Mangaratiba? Fala comigo.
Tá sem áudio, meu irmão. Está sem áudio aí. A paz de Alto Machia, meus amados irmãos. Estamos felizes de estar reunidos com os irmãos, glorificando, exaltando o nome de Alto Machia, muito alegre com essas palavras maravilosas. E tem uma frase muito bonita que nos fala assim: Ele venceu por nós. E nós vencemos. Fica na paz, com a eterna abençoe cada um dos irmãos. Sim, seja, família. Beijo, família. Sim, seja. Aleluia, família abençoada. Um presente de alta. Oi, conseguiu? Agora eu posso falar, eu amo vocês, muito obrigado de estar pertencendo a este grupo, louvado seja Yahweh. Consegui adentrar hoje, louvado seja Yahweh. Muito obrigado, amo vocês, legal. Tchau. Aleluia, queridão. Um abraço, irmã Alba. A gente estava sentindo a sua falta aí. Eu falei, a irmã está aborrecida com a gente, abandonou a gente. De jeito nenhum, tô na estrada, aleluia. Aleluia. É como disse a irmã, e temos que chegar todos juntos, né? No domingo eu falei para os irmãos, nós fizemos um jargão falando, ó, começamos bem, caminhamos bem e terminamos bem. Essa é a meta. Eu vi e peguei isso daí para mim. Louvado seja Yahweh, e coloquei em prática. Louvado seja Yahweh. Aleluia. Tá bom, querida? Obrigado. É sempre uma alegria estar com você e conosco aí, tá bom? Aleluia. Nosso irmão Wagner chegou aí, a gente está com o tempo já meio remido, a gente vai ouvir depois a irmã Maria e o irmão João louvar e a gente vai ter um período de oração aí. Mas eu vou estender a fala para o irmão Wagner. Fala conosco, meu irmão. A paz de Alcha para todos, irmãos e irmãs. Sim, seja, irmão Wagner. Abençoe cada lá aí, em nome de Alcha Machia. Irmã Alba está com a força toda hoje, né, irmã Alba? Sempre! O Hélio está comendo, o Hélito. A paz de Alcha, irmão José, João. Bom, eu vou ler aqui uma passagem pequenininha, Salmo 77. Do 1 ao 8. Elevo a Yahweh a minha voz e clamo. Elevo a Yahweh a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro a Yahweh. Erguem-se as minhas mãos durante a noite, e não se cansa. O meu ser recusa consolar-se. Lembro-me de Yahweh e passo a gemer. Medito e me fortalece o espírito. Não me deixes pegar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos, de noite, indagando o meu íntimo. E o meu espírito perscruta. Rejeita, ó Yahweh, para sempre? A casa não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Então, aqui o salmista, ele, no dia da angústia, o melhor posicionamento que a gente pode ter é se fechar no quarto, olhar para o céu e conversar com o Yahweh. Porque eu tenho feito isso e é prazeroso, é gostoso. Parece que você desconecta, você olhando para o céu, ainda mais à noite, parece que você se desconecta do mundo físico aqui e você eleva-se ao mundo espiritual e você conversa com ele como se fosse realmente a pessoa. E aqui a gente vê aqui do Salmo 77, do 1 ao 8, é isso que ele está fazendo. É como uma intimidade ali, conversando com o Criador. E aí, se a gente botar isso como costume, essa carga que nós levamos do dia a dia, dos problemas da vida, ela alivia sobre os nossos ombros. Eu percebi isso.
É por isso que eu estou trazendo aqui o Salmo 77, do 1 ao 8, para que os irmãos possam fazer essa experiência de conversar com ele à noite. Se fecha no quarto, olha para o céu e conversa como se estivesse do lado dele ali. Não que ele estivesse no seu quarto, mas que você estivesse lá em cima. E vocês vão ver que a experiência é uma experiência, sabe, agradável. Você se desconecta dos problemas. E aí, quando você dorme e vem um sono reparador, no outro dia, é como se você tivesse com os ombros aliviados. A consciência, porque tem dia que a gente fala assim, mas eu tô com a consciência pesada, mas o que eu fiz? Você não fez nada. Mas você, às vezes, acorda com a consciência pesada, mas, sabe, não tô diferente, não tô igual a ontem. Não aconteceu nada, mas isso é a opressão maligna que, às vezes, vem atuar, querer oprimir, né, através do mundo físico, através da sua carne. Então, o sono reparador que ele te dá ao anoitecer e ao amanhecer, depois dessa conversa, você vai ver que os seus ombros, o peso alivia. O seu lado espiritual parece que se eleva. Então, se pegar no pequeno costume, porque é como ajuntar dinheiro. Você nunca consegue ajuntar o dinheiro enquanto você não começa. Enquanto você não começar e ter o gosto de que você está vendo lá o potinho lá enchendo de dinheiro, você não pega o gosto. Você só pega o gosto quando você começa a ver que está tendo uma quantia ali que você está conseguindo ajuntar o dinheiro. É a mesma coisa o investimento no mundo espiritual. Você vai estar investindo no mundo espiritual. Essa conversa, esse hábito de conversar com o Criador no silêncio da noite. E eu deixo esse Salmo 77, do 1 ao 8, para os irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, obrigado, querido irmão Wagner, pela colocação, pela fala agregada, né? O Pai sempre nos chama, né, a essa particularidade. O Salmo 50, verso 15 também fala: clama a mim no dia da tua angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, muitas das vezes, é aquilo que Yahshua falou, né? No mundo vocês vão ter aflição, e essa aflição, ela vem de tudo quanto é lado, né? Mesmo muitas das vezes você sendo correto, mas você acaba se afligindo ou vê uma situação de injustiça, uma causa mal resolvida, e etc., né, irmãos? Nós vivemos nessa batalha espiritual constante, por isso que tem que haver essa ligação. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, tanta coisa, tanto importante na área espiritual, e as pessoas se preocupam com besteirada, quer arrumar problema com coisa que não vai levar a nada. Se nós focássemos mais na nossa vida espiritual, como tu colocou, se nós investíssemos mais na nossa vida espiritual, com certeza, irmãos, nós seríamos pessoas mais aguerridas nesses francos, nessas pelejas que muitas das vezes travamos na área espiritual das nossas vidas, né? Porque quando nós fazemos uma biografia de Shaul, quando nós fazemos uma biografia de Ohana, esses homens tinham uma vida plena de paz? Claro que não. Viviam sempre perseguidos, eram sempre mal interpretados. Mas por que aqueles homens, eles gozavam de uma paz? Shaul escreve uma carta dizendo que quando ele teve que se colocar no tribunal de Félix, ele falou que nenhum daqueles irmãos os assistiu. Aqueles irmãos que dizia que eram companheiro de lutas e labutas, todo mundo meteu o pé. Mas ele falou, tinha um lá. Tinha um lá. Né? Sempre tem um, né, irmão? Sempre tem um lá, né? Sempre tem um. Ele falou, Lucas estava lá. Lucas estava lá. Lucas estava lá. No meio da guerrilha de tantas pessoas, ele falou, Lucas estava lá. Então, por que Lucas estava lá? Porque Lucas estava alinhado, né, na mesma caminhada espiritual, estava compromissado com a mesma, com o mesmo desígnio de Shaul a respeito do reino. Coisa que falta, infelizmente, em muitos de nós, irmãos. Essas pessoas se preocupam com coisas que não trazem edificação. Porque nós temos
nos esforçado a fazer aquele lá, a comunhão, a nossa fala. É só apenas num só propósito, de edificação, sabe, irmãos? De esclarecimento em algumas áreas que muitas das vezes faz que as pessoas elas comecem a tomar rumos diferentes, e aí é o perigo que Shaul falou, que o problema não é começar, o problema todo é você terminar, mas nessa travessia ele também adverte de um naufrágio. Ele vai dizer, tem muita gente que vai naufragar na Emoná. Então a gente tem que estar atento para essas coisas, irmão Regis. A gente tem que estar atento. Ele falou, se há amor, se há oração, se há unidade, né? Isso, irmãos, é louvável. Envolva-se com isso. Viva isso. Sabe? Busque essa realidade. E mesmo quando vem essas dificuldades, essas problemáticas, né? Esses confrontos externos e externos, você vai ter força de invocar o nome do Criador. E ele vai tirar o peso, ele vai te dar o bálsamo, ele vai trazer o consolo. A paz que o mundo não tem, ele vai repousar sobre você. Aí as pessoas falam, como é que pode? Como é que esse cara, mediante tantas guerras, tanto confronto, e ainda consegue ter uma paz, uma palavra de conselho, uma palavra amigável, uma palavra que incentiva, uma palavra que levanta, uma palavra que edifica? Mas por trás dos bastidores, irmãos, só o Eterno sabe, Mas o que a gente tem que fazer é colocar lá. O que ele falou? Vinde a mim. Está cansado, Robertão? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos e abatidos, que eu vos aliviarei. O fardo começou a ficar pesado? Troca o fardo rápido. Porque nessa caminhada é assim mesmo. Né, irmãos? Nessa caminhada é assim mesmo. Tem hora que, opa, se o fardo está pesando, eu tenho que fazer o quê? Trocar esse fardo e pegar o fardo leve, porque ele falou mesmo, né? O meu jugo é suave e meu fardo é leve. E em mim, vocês vão sempre encontrar repouso para as vossas almas. Aleluia! Tá bom, irmãos? Nós vamos estar fazendo um breve período de oração agora. Irmã Lília, tu pode orar? E logo em seguida, irmão João e irmã Maria vai entoar um cântico para nós, né, irmãos? Para a glória de Al, mas vai alegrar o nosso coração também, porque a Escritura vai dizer que o Pai habita nos louvores. E quando a gente ouve o louvor, irmãos, ali a gente sabe que o Pai está pertinho da gente, né? Então vamos aproveitar esse momento aí de querer aí. Tá bom, gente? Então, irmã Lília, nós vamos fazer uma breve oração agora aí. O irmão João e a irmã Maria preparem um cântico aí espiritual em nome de Alcha para a glória do Pai. Irmã Lília, fala conosco. Aleluia. Bom anoitecer na tranquilidade de nosso irmão Yahshua Mashiach. Nós temos essa benevolência do nosso Abba Pai e essa franqueza no nosso coração. Não precisamos ter medo, nem ficar ansioso diante do nosso inimigo, porque ele é mais derrotado. E temos a certeza da vitória em Yahshua Mashiach, porque ele derrotou o mundo. E nós estamos aqui para fazer menção da sua palavra de verdade e justiça, para a honra e glória do nosso Abba Pai e Yahweh dos Exércitos. Eu vou estar orando para a honra e glória desse nome poderoso, a qual nós somos agraciados, irmão. Sentimos agraciado pelo nosso Abba Pai, de nós ter conseguido pronunciar esse santo nome, aleluia, porque muitos tentam e não conseguem. Só aquele dia que o Pai vai colocar na boca deles esse puro louvor, aleluia. Vamos estar orando em gratidão ao nosso Abba Pai, a honra e glória do seu nome, aleluia. Sim seja, aleluia. O Yahshua, o Yahshua, aleluia. Maravilhoso Pai, eterno Mestre, grande Criador, altíssimo Pai, Yahweh dos Exércitos. É no nome amado do seu Filho, Pai, Yahshua Mashiach, em ato de humilhação, querido Yahweh dos Exércitos, diante da tua presença, poderoso Pai. Queremos te agradecer, Pai, pelo dia, Pai, pela semana, Pai, que se iniciou, aleluia. Que tu tem cuidado de nós, Pai. Queremos te agradecer também, Pai, a semana passada, Pai, a qual também tu tem cuidado de nós, Pai, aleluia. Somos gratos, Pai, de uma forma especial, Pai. Tu tem nos abraçado por essa última geração, Pai, aleluia.
de um coração quebrantado diante da tua presença, Pai. Eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs, Pai. Te agradeço pela palavra de comunhão, Pai. Pela nutrição, Pai, do seu corpo, do seu filho, Yahshua Machia, Pai glorioso. Nós esperamos aquele grande dia, Pai, assim como a corça, Pai, anseia pelas águas da fonte, Pai, descidas direto do teu trono. Pai glorioso, muito obrigado pelo alimento precioso. Muito obrigado, Pai, pela compaixão, Pai. Somos pequenos, Pai, pequenos servos e filhos diante da tua presença. Necessitamos, Pai, todos os dias do seu cuidado, Pai maravilhoso. Muito obrigado, Pai. A palavra é gratidão eterna. Muito obrigado, divino Pai Criador, no nome amado do seu Filho, Yahshua Machia, que assim seja. Louvado seja Yahweh, para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Somos gratos, irmãos. Ficamos contentes. Um coração alegre, irmão. Porque eu sei, irmão, que o Pai vai nos tirar daqui. Naquele belo dia vai ser um dia de surpresa para muitos, mas para nós não vai ser não, porque nós já tá ligado. Nós já tá ligado, nós já não tá dormindo, né? Já é o começo, nós já tá se nutrindo, nós já tá participando, já tá fazendo os agrados do Pai, já é ponto para nós, aleluia. Então nós temos que só agradecer ao nosso Abba Pai do que eles têm feito para nós, irmão. Eu agradeço essa oportunidade, muito obrigado por tudo, que assim seja, no nome de Yahshua Machia. Aleluia. Aleluia, e assim seja, querida irmã. Obrigado aí por esse momento de intercessão e todos os amados irmãos, né? Sabemos que quando a congregação ela está reunida num só espírito, numa só alma, num só plano, né, irmãos? Num só clamor, não tenha dúvida que há céus abertos. Há céus abertos. Não tenho dúvida que o Pai hoje está manifestando favor a muitas pessoas, a muitos irmãos que estão ligados aí conosco aí. Tem muita gente já assistindo a gente aí em tempo real aí. Que o Pai abençoe os meus irmãos que estão nos assistindo aí pela plataforma do Facebook, né? Essa live está em tempo real aí no Facebook, tá, irmãos? Muita gente acompanhando a gente aí. Que o Eterno abençoe esses irmãos. Daqui a pouco essa live também vai estar lá no YouTube, lá no canal do YouTube, Yahshua, a salvação daqueles que crerem. E a nossa intenção aqui é estar trazendo, né, uma fala de edificação, né, ajuntando o povo para que Filadélfia ela se sinta amada, né? Eu estou aqui longe, irmão Alberto. Não, você pode estar até longe fisicamente, mas espiritualmente, né, usando esse mecanismo, esse recurso que o Pai nos deu nessa era presente aí da tecnologia, a gente consegue alcançar muitas pessoas e todos os irmãos que estão envolvidos na obra, diretamente, indiretamente, né? Todos aqueles que estão com o coração voltado, todos aqueles que se deixam ser instrumento do Abba Pai, eu não tenho dúvida, irmãos, estão sendo, sabe, excelência para a edificação do corpo do Machia. Meus irmãos, com muita humildade, mas eu não podia deixar de não falar, eu tenho ouvido muito testemunho de curas tremendas, sabe, irmão? Não é só de gripe, não. Pessoas têm ligado para mim no meu privado e falaram, irmão Roberto, fui curado do câncer. Irmão Roberto, o tumor desapareceu. Irmão Roberto, eu falei, irmãos, faz um vídeo, faz um áudio, não fala só para mim, o Pai já viu, mas tem gente que precisa ser edificado com esses testemunhos. Falei, deixa a vergonha de lado e fala dessas maravilhas que o Pai está fazendo. Não é eu, né? Não é os irmãos, não, é o Pai, irmãos, através da nossa crença, do nosso crer, da nossa petição. Abre a boca. É como a irmã falou aí, o tempo é de restauração. Restauração o quê? Do verdadeiro, sabe? Do verdadeiro Salvador, do verdadeiro Machia, aquele que tem operado na vida de tantas e tantas pessoas, mas infelizmente o impostor, né, irmão, está querendo levar essa honra. Mas agora é a nossa hora de abrir a boca e falar, não, irmão, é Yahshua que está curando, é Yahshua que está restaurando, é Yahshua que está avivando, é Yahshua que está fazendo as suas maravilhas. Então, abra a boca. Então, irmãos, cada um de vocês aí tem sido importante aí na fala, na querrilá, na oração, nos cânticos. A gente não tem nem noção, irmão. Eu tenho ouvido, o Pai tem me dado essa oportunidade, eu tenho falado, irmãos, a irmã Eli, de vez em quando, ouve aí comigo, porque é chamada de vídeo, o pessoal vem falar para mim. Eu falei, não, irmãos, não é para mim que vocês têm que falar, você tem que falar para o mundo.
Tem que falar para o mundo. Aleluia. Né? Nós fizemos uma live um tempo atrás aí, o tema da live é testifica a fé que está em você em Yahshua Mashiach. Abra a sua boca. O tema da live é mais ou menos isso, né, irmãos? Não tenha vergonha. Fale quem é Yahshua e Yahweh na sua vida. É assim que a gente tem que proceder. Tá bom, meus irmãos? Então, que o Eterno continue abençoando poderosamente a cada um dos meus irmãos. A gente está se programando aí para a gente fazer qualquer hora dessa uma vigília aí, irmãos. Tá? A gente vai entrar aí pela uma certa hora da madrugada para dar espaço para todos os irmãos, para estar aí a gente orando um tempo de madrugada aí que talvez seja um incentivo para muitas pessoas que não têm essa dinâmica. Tem muitas pessoas que não têm essa dinâmica de acordar, clamar como o irmão Wagner, como a irmã ainda há pouco falou que o pai chama ela na madrugada, e o pai chama mesmo, irmão. O pai chama mesmo. Hoje ele me chamou 3h15 da manhã. Levanta, Robertão. Pode levantar, meu filho. E não adianta querer ficar enrolando, não, que parece que os olhos têm alguma coisa que arregala o olho assim e não dorme de jeito nenhum. Se não for lá falar, se não for fazer o que o Abba quer, e eu pedi isso na minha oração, não deixa eu dormir não, pai, enquanto eu não for lá falar contigo. E depois tu vem e dorme mais um pedacinho, igual um bebezinho. É assim mesmo que o pai faz. Mas primeiro ele quer que você vá lá, e naquele momento ele quer acionar, sabe, Filadélfia, numa guerra espiritual que muitas pessoas não têm noção. Mas estamos juntos nessa batalha aí, em nome de Yahshua. Enquanto o Pai estiver nos dando um alento da vida, o vigor físico, o vigor espiritual, a gente não vai parar, irmãos. Nós fomos chamados, sabe, com um espírito aguerrido, com um espírito de avançar, jamais retroceder. Sempre falei para os irmãos, do meio para frente. Do meio para frente. Por que, irmão Roberto, do meio para frente? Porque do meio para frente você está no grupo dos motivados. Do meio para trás, meu irmão, o pessoal começa a já querer capengar. E a gente não pode. Então lembre-se disso, do meio para frente. Tá bom, meus amados? Irmão João, irmã Maria, por gentileza, é com vocês. Aleluia, meus irmãos. Eu amo, irmão Maria. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te amar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco sei, comparado ao que não sou apenas teu, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar.
libertar. Mas ainda é pouco sei se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti. Somente a ti. Aleluia. Irmão João, irmão Maria. Aleluia. Espera aí, dá tempo ainda. A gente falta 2 minutinhos. O irmão Regis vai fazer a consideração final aí. E vocês podem louvar aquele hino. Renova-me, Iau. Aleluia. Louvado seja Iau. Vamos lá, irmão Regis. Considerações finais, irmão João e irmã Maria, finalizando aí com esse cântico aí, por gentileza. Louvado seja o nome de Iau, e a cada um de vocês que está nos acompanhando, vou deixar uma palavra simples. Lembre que Iau tem um nome, o nome dele é Yud-Re, Vav-Re, a pronúncia é Iau. E o seu filho amado, nosso irmão, é Yud-Re, Vav-Shinai, e sua pronúncia é Yausha. Esses são os nomes de maior importância para nossas vidas. Muitas das vezes, você que está nos assistindo, acha que o dia mais importante da sua vida é quando você faz o aniversário, ou quando você tem um filho, ou quando casa. Eu acredito que existe um momento mais além do que esses que eu acabei de citar. São importantes, são. Mas o dia mais importante para nós, Ialdinho, foi o dia que Iau nos chamou. E nos fez conhecer o seu nome, o qual eu já falei que a sua pronúncia é Iau, e a pronúncia do seu filho é Yausha. Esse se tornou o dia mais importante de nossas vidas. Louvado seja Iau. Aleluia. Obrigado, querido irmão Red. Obrigado a cada participante da sala. Obrigado você que nos assiste aí pela plataforma do Facebook. O pessoal da plataforma do YouTube. Obrigado pela comunhão. Obrigado, irmão Wellington, pela fala inicial. A cada irmão participante. E perdão até os irmãos que, pelo tempo aqui, e hoje tivemos participação de pessoas e não deu, talvez, tempo para todo mundo falar. Mas o mais importante é você estar aí conosco, em comunhão. Isso é mais importante para mim, né? Isso é mais importante para o Abba. Você também é importante. Que o Eterno abençoe a sua vida e sua casa. Irmão João, finaliza aí com renova-nos. Aleluia. Aleluia. O Iau, renova-nos, o Iau. Aleluia. Renova-me, grandioso Iau. Aleluia. Já não quero ser igual. Renova-me, grandioso Iau. Põe em mim teu coração, porque tu
Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Renova-me, grandioso fiar. Já não quero ser igual. Renova-me, grandioso fiar. Põe em mim teu coração. Aleluia. Porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração, aleluia, necessita mais de ti. Necessita, Pai. Necessita mais de ti. Oi, ao vivo. Renova-nos, Pai. Lava-nos, Raial. De dentro para fora, muda o nosso ser. Em nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Paz de Deus, meus irmãos. Que abençoe a todos. Beijo no coração. Aleluia. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro, se assim o Abba nos permitir. Beijo no coração. A todos, irmãos. Assim é, irmão. Assim será. Bom, paz de alto. Obrigado, Tranquilidade alta. Um abraço a todos. Obrigado, querido irmão Ian, pela transmissão.